como uma flor no campo, como a luz do sol. Ouço uma voz que canta uma doce canção no despertar do dia. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, o azul do céu todo enfeitado com milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador, criou o céu, a terra e o mar, deu a mim o dom da vida, como gratidão eu me ponho a cantar. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, o azul do céu todo enfeitado com milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador, criou o céu, a terra e o mar, deu a mim o dom da vida, e como gratidão eu me ponho a cantar. Falando com Jesus. Falando com Jesus, liguei meu pensamento no mais alto dos céus. Abri meu coração, entrei para o meu quarto, falei em oração. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedi força e coragem pra eu não desistir. Pedi pelos irmãos, cansados e oprimidos, que vivem encarcerados, com os corações sofridos. Pedi pela nação, aonde existe a guerra. Pedi amor e paz para todos nesta terra. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedi força e coragem pra eu não desistir. Pedi pelos irmãos, cansados e oprimidos, que vivem encarcerados, com os corações sofridos. Pedi pela nação, aonde existe a guerra. Pedi amor e paz para todos nesta terra.
Seguindo seu caminho, encontrei um pobre homem, sozinho, abandonado, jogado pelo chão. Desceu do seu cavalo, dele se aproximou, olhando nos seus olhos, sorrindo lhe abraçou. Tão triste ele chorava, sem água, teto e pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu, o bom samaritano de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Tão triste ele chorava, sem água, teto e pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu, o bom samaritano de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Uma estrada de luz é o caminho que ele mostrou. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Quando pisou nesta terra, deixou para nós o exemplo de amor. Estrelas que brilham no céu iluminam a terra e o mar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. Crianças brincam de roda e os homens felizes se põem a cantar. E assim todos se vão, seguindo a estrada de luz. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Todos servindo e amando, no fim dessa estrada encontram Jesus. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei.
Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ele vem trazer a paz ao mundo, luz para quem está na escuridão. Seus ensinamentos são constantes, o seu amor em nossos corações. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando. Os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu.
Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia num coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar,
adorar com tudo que sou e te render glórias, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias, aleluia, aleluia. Nossa gratidão, Toninho. Valeu, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoa. Boa noite a todos nós, sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernardas, Rio Manso, Minas Gerais. Lucas Franco, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova, Retorno ao Lar. Não te desesperes se a morte lhe arrebatar um ente amado. Não te desalentes se a enfermidade lhe atormentar. A vida emana do alto e para o alto retornarás, pois a natureza está repleta de exemplos de renovação. Do voo da borboleta após abandonar o casulo, a semente, ao cair na terra, volta a germinar. Quando abandonares o envoltório carnal, retornará à tua pátria real, sendo inevitável o reencontro com os que lhe antecederam. No entanto, aproveite ao máximo a vida terrena, para que teu regresso seja ascendente. Descansarás das lutas humanas, planejarás novos desafios e retornarás a fim de que lhe conquistes as obras que iniciastes. Jó, inspirado pelo alto, assim ensinou: quando o homem está morto, vive sempre. Findando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó 15, 10, 14. Vamos respirar bem fundo. Serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Nós vamos estar falando hoje Lucas, para que ele possa ser intuído, para trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, para que possamos verdadeiramente compreender e colocar Jesus, a gratidão à espiritualidade, à fraternidade espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações, esse nosso pensamento no bem possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em leito de dor, às vezes com um pensamento não bacana. E para conosco também, que cada um de nós venhamos a receber esse conforto e alento. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus os abençoe. Lucas Franco, nossa gratidão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Lemir, muito obrigado, viu? Assim seja.
É uma alegria estar aqui mais uma vez, sempre bom estar com vocês aqui, agradeço. E vamos lá, né, refletir sobre Jesus, refletir sobre essa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda. Como de costume, eu gosto sempre de comentar, antes de iniciarmos, que quem se sentir à vontade para ligar a câmera, que ligue para a gente poder estar sintonizado aí no olhar, né, para eu poder ver vocês também, e também, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode estar digitando no chat, pode estar levantando a mão, pode estar participando, ligando o microfone e participando aí conosco, para deixar este estudo dinâmico, interativo, porque aqui nós vamos criar uma reflexão em conjunto, né? Então, nós estruturamos aqui um roteiro, porém, vocês fazem parte disso também, e estão mais do que convidados para estar participando conosco, tá joia? Ok, vocês me ouvem bem, só para garantir, eu gosto sempre de perguntar, ok, Ademir, obrigado. O tema de hoje, que a gente selecionou para estar conversando hoje, é migalha e multidão. E este tema, ele está lá em Vinha de Luz, no livro Vinha de Luz, no capítulo 91. E este tema, ele, na verdade, esse texto que está lá em Vinha de Luz, ele aborda um fato muito interessante, né? Na verdade, todos os fatos abordados no Evangelho são interessantes porque o Evangelho, eu gosto muito de falar isso, é um código de conduta universal. Um código de conduta universal. Assim como as empresas têm os seus códigos de conduta, que é um manual ali que você tem que seguir, o que você deve fazer, né? Jesus veio nos apresentar os nossos direitos e deveres espirituais, como nós devemos nos comportar. Ele veio para trazer para a Terra esse código de conduta. E o Evangelho, ele é um código de conduta que em qualquer planeta que nós formos evoluído, é a linguagem que se é falada. É o Evangelho. Se você praticar o Evangelho, você consegue ser bem recebido em qualquer planeta evoluído, qualquer um, porque o Evangelho é um código de conduta de seres evoluídos, ok? Então, existe ali nestes textos contidos no Evangelho, muitos e muitos segredos, muitos e muitos entendimentos que nós ainda estamos longe de descobrir. Por que estamos longe? Por que eu ouso dizer isso? Porque até mesmo o Velho Testamento a gente não entende ainda. Até mesmo o Velho Testamento tem muitos segredos contidos. O próprio Emmanuel fala isso lá no livro Consolador. Ele fala que o Velho Testamento é cheio de simbologia que só os grandes sábios conseguem compreender. Imagine então o Evangelho. Imagine então o Evangelho. Quanta sabedoria, quanto entendimento. Até mesmo o Emmanuel, quando ele vai estudar Evangelho em dimensões mais elevadas, ele se sente sem graça, de tanto que ele não entende, tão distante. E se o Emmanuel se sente sem graça, imagina a gente, né? Então, nós temos que entender que o Evangelho tem muita pérola, tem muita simbologia que nós devemos aprender a extrair. E hoje a gente vai refletir sobre isso, sobre um texto, um texto, uma passagem muito interessante, que é muito falada, que é muito conhecida, inclusive, e a gente vai tentar extrair a lição, extrair o que aquele símbolo que está ali escrito quer dizer para o nosso espírito, como a gente pode aplicar no dia a dia o que está sendo falado ali. Então, o que acontece, né? No livro, lá no capítulo 91 do livrinho de luz, que chama Migalha e Multidão, ele fala basicamente a respeito aí, faz uma referência a respeito de um episódio evangélico que está em Mateus, capítulo 13, versículo 21, que diz o seguinte, eu vou narrar com as minhas palavras, tá? Naturalmente, Jesus, onde ele ia, ele arrastava multidões. Multidões. E, depois de um momento que ele teve na cidade, ele decidiu ir ao deserto junto aos seus discípulos. Então, Jesus estava se encaminhando ao deserto, e quando no deserto chegou,
ele percebeu que tinha milhares de pessoas ali o esperando. Milhares, milhares. No Evangelho conta que mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, milhares de pessoas ali estavam aguardando Jesus. E, quando ele chegou lá, Jesus ficou comovido com aquele tanto de pessoas e começou a curar as pessoas. Começou a desenvolver ali um tratamento espiritual, um tratamento físico para com aquelas milhares de pessoas. O tempo foi passando, as curas acontecendo, o entardecer chegou, o sol começou a se aproximar do momento de se pôr. Os discípulos ficaram preocupados, porque eles estavam no deserto. E logo, no deserto não tem comida, não tem bebida, não tem nada que é o suficiente para atender, principalmente, mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Então os discípulos falaram: Jesus, vamos mandar esse pessoal embora para casa, para eles poderem se alimentar, para eles poderem comer. São milhares de pessoas, a gente não consegue alimentar essas pessoas. E aí Jesus falou: o que vocês têm de comida, de alimento? Me dê o que vocês têm. E aí os discípulos juntaram o que eles tinham, que seria para eles ali, né? E tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Naquele momento, Jesus recolheu os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou e fez a multiplicação dos pães e peixes ao ponto de alimentar, saciar as mais de 5.000 pessoas que ali estavam. As mais de 5.000 pessoas que ali estavam. Então, é chocante, né? Imaginar que de 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Porém, aqui, neste momento, a gente não vai tratar especificamente esse milagre, vamos dizer assim, da multiplicação. Porque neste momento a gente vai focar em trabalhar qual a lição, qual a simbologia, como devemos interpretar isso para trazer para o nosso dia a dia. Por quê? Porque ali, diante daquele quadro de famintos, de legião de famintos, o próprio Emmanuel diz que qualquer homem experimentaria invencível desânimo. Invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Gente, invencível desânimo. Imaginem só vocês preocupados com essas milhares de pessoas, estava anoitecendo, não tinha comida, bate um desânimo. Mas ali, Jesus fez das migalhas, perante 5.000 pessoas mais, das migalhas um banquete. E aí a gente já vai começar a trabalhar com as lições, né? Como eu disse aí. E vou começar trazendo aí uma reflexão para nós, que é a seguinte: Jesus, o que ele fez quando os discípulos falaram desta preocupação, das milhares de pessoas famintas? Jesus pediu, a Cida disse aí que o Daniel está ouvindo também, um abraço para você, Cida e Daniel. Jesus pediu os pães e os peixes que tinham. E dali fez a multiplicação. Então, Jesus fez a multiplicação daquilo que já existia. Jesus não criou os pães e os peixes. Ele multiplicou daquilo que já existia. E aí contém uma profunda e importante lição para nós, que é: a espiritualidade trabalha com os recursos que tem. Não importa se é pouco. Não importa. A espiritualidade trabalha com aquilo que tem. Com aquilo que nós temos para oferecer para a obra divina. É interessante, por menor que a gente pense que sejam os nossos recursos, me falta força, me falta ânimo, me falta alegria, me falta fé. Por mais que eu pense que me falte saúde. É com aquilo que a gente tem que a espiritualidade trabalha.
E o que nós temos que fazer é entregar para Jesus o que a gente tem. Independente do que seja, da quantidade que seja. E aí a pergunta que fica é: o que o que nós temos para oferecer para a obra divina? O que nós temos para sanar a fome dos famintos? Nós temos recursos. Nós também temos, por mais que seja pouquíssimo, algo temos para oferecer para Jesus, para que a multiplicação aconteça e a obra seja realizada, e a fome seja saciada. Então pense você, eu convido você à reflexão do que você tem para oferecer para sanar a fome dos famintos do seu dia a dia, dos seus familiares, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, na sua rotina. Qual a multidão que te cerca? E quais os recursos você tem para aplicar? E não adianta falar que você não tem recurso. Não adianta falar que o recurso é pequeno. Inclusive os recursos internos, tá? Das virtudes, das emoções. Porque Jesus fez de 5 pães e 2 peixes um banquete para milhares de pessoas. E é isso que essa passagem evangélica quer nos trazer. Que os nossos recursos são válidos, são aproveitados pela espiritualidade. Então, por mais que você se sinta numa fase ruim, por mais que você não se sinta bem, não se sinta conectado, ainda assim existe algo que você pode oferecer. Ainda assim existe algo que você pode somar e acrescentar e entregar para Jesus, para que algo seja feito com aquilo que você tem pequeno. Não, mas dá para ser feito. Pouca quantidade. Nós somos homens de pouca fé. E é engraçado porque nesta passagem evangélica, logo após que a multidão foi saciada, a fome foi saciada, eles foram por um local que acontece aquela passagem que Jesus anda na água, chama Pedro, Pedro começa a andar na água, olha o que está acontecendo, que é isso, eu estou andando sobre as águas. Se assusta, não confia, não acredita que aquilo é possível, vacila em sua fé e começa a afundar. E Jesus diz: homem de pouca fé. E mesmo Pedro sendo um homem de pouca fé, o que Pedro fez? Muita coisa. Por quê? Porque mesmo que seja pouca fé, ele entregou para Jesus. Então não adianta, não importa, na verdade, se temos poucos recursos, se temos pouca fé, se temos pouca esperança, pouca saúde, pouca alegria, não importa. Importa que a gente entregue para Jesus, porque ele multiplicará. Ele fará a multiplicação desde que a gente entregue para ele. Então, Pedro é um exemplo de um homem de pouca fé, mas que mesmo assim não deixou de entregar este pouco recurso para Jesus, e Jesus multiplicou, fazendo a igreja do coração dos homens, fazendo o evangelho chegar em milênios depois, graças também a Pedro, principalmente. Exatamente, Cleide, exatamente o óbolo da viúva, né? A passagem do óbolo da viúva em que a viúva ofereceu o que ela tinha, né? A diferença aí nesses contextos evangélicos é que a viúva, ela ofereceu, por mais que fosse pouco, era tudo que ela tinha. E aqui a reflexão que eu estou fazendo é, por mais que ela ofereceu tudo, às vezes um pouco já é importante a gente oferecer, o problema é que a gente não oferece nada a Jesus. Esse é o problema. O problema é que a gente oferece muito pouco à espiritualidade. E o próprio Livro dos Espíritos fala que a quantidade de investimento que a gente faz na vida material e suas implicações e suas consequências é
proporcional, é contrário à fé que a gente tem na vida espiritual. E nós investimos muito aqui. Porque se a gente vivesse como espírito, estaríamos em paz. Não sofreríamos tanto. Teríamos dores, mas passaríamos por ela com mais entendimento, com mais sabedoria. E Cida, exatamente é dando que se recebe. É dando que se recebe. Porque a partir do momento que você entrega para Jesus e ele multiplica, você também é beneficiado em alegria, em fé, em alimento espiritual, que esse é o ponto. Esse é o ponto. Todos foram beneficiados com a multiplicação de Jesus, mas o que tem que ser feito? Primeiro, identificar os recursos. Quais recursos eu tenho? Então, eu pergunto mais uma vez, o que você tem para oferecer para a obra divina? Não importa se é pouco. Não importa se você acha insignificante. Não importa que você acha que não vai fazer diferença. É um recurso. É um talento. Te foi entregado. Te foi entregue. E aí? Recolha esses recursos e entregue para Jesus, que ele faz a multiplicação. Que ele faz a multiplicação. Essa multidão faminta, nós a enfrentamos todos os dias. Todos os dias. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês enfrentam desafios diários. Eu enfrento desafios diários de relacionamento, desafios morais, desafios no dia a dia, no trabalho, na saúde, desafios com crises existenciais. Essa é a multidão que nos convida a ter uma atenção, uma responsabilidade, assim como os discípulos tiveram. Porém, os discípulos não tiveram fé. Os discípulos quiseram fugir. Eles se preocuparam com a multidão. Ok, ótimo, é o primeiro passo. Porém, eles falaram, Jesus, vamos mandar esse povo embora, a gente não dá conta disso não. E quantas vezes a gente fala isso, a gente sente isso, que a gente não dá conta? Quantas vezes a gente sente que não tem força? Quantas vezes a gente sente que não vai conseguir? Quantas vezes? Foi o que os discípulos sentiram, eu não consigo, a gente não consegue lidar com esse tanto de gente. Mas, meus amigos, o que nos falta é entregar para Jesus. Por mais que a gente tenha esse sentimento que a gente não dá conta, por mais que a gente tenha esse sentimento que o que eu tenho é pouco, que eu não consigo, que me falta algo, e te falta algo mesmo. E me falta algo mesmo. Por mais que a gente saiba disso, entrega. Porque Jesus vai matar a fome dessa multidão. E existem duas multidões aí que eu gostaria de chamar a atenção. Existem duas. A multidão externa e a multidão interna. O que seria a multidão externa? Seriam os nossos desafios externos da vida, que nos pede atenção, que estão famintos por serem solucionados. E existe a multidão interna, que é aquela multidão dos vários eus que eu já fui, e que tem pendências kármicas. Ou seja, eu hoje sou Lucas, mas eu já fui Maria, já fui João, já fui José, já fui de tudo. Já fui, eu tive várias e várias encarnações, e vocês tiveram várias e várias encarnações, e pensem, então, se a gente pudesse colocar no mesmo quarto toda a multidão que você já foi, todos os deus que você já foi. Imagine só, essa é a sua multidão, essa é a multidão interna, sabe por que ela pede atenção e ela está com fome? Porque ali
neste seu passado, nestes seus eus passados, existem débitos que você precisa pagar. Existe ali karmas, causa e efeito. Existem ali causas que ainda precisarão passar pelos seus efeitos. Então, existe em você uma multidão. Existe em mim uma multidão. Que são as várias pendências dos meus eus. Tá claro? Vou dar um exemplo. André Luiz, em determinado momento lá em nosso lar, ele se depara com um antigo conhecido familiar no qual ele fez muito mal. Muito mal. Ele e o pai dele. O que aconteceu? Existia um rapaz, eu não me recordo o nome dele, vocês me perdoem, mas existia ali um rapaz que estava, vou contar a história do que André Luiz vivenciou, junto com o pai dele. Existe um rapaz que estava devendo um dinheiro ao pai do André Luiz, ok? E este rapaz mantinha ali os seus pagamentos em dia, era um rapaz trabalhador, um rapaz familiar, porém, um dia este rapaz, que devia o pai de André Luiz, este rapaz adoeceu. E em seu adoecimento, ele não mais conseguiu trabalhar, não mais conseguiu sustentar a família, vindo assim a não conseguir pagar mais o pai de André Luiz. E eles começaram não só a conseguir não pagar, eles não conseguiam pagar não só o pai de André Luiz, mas também todas as outras dívidas. E as contas, e tudo chegava e eles não tinham dinheiro mais. E não conseguiam outros recursos. Então, este rapaz, junto de sua esposa, foi até a casa de André Luiz, pedir ao pai de André Luiz para que isentasse ele do pagamento, para ele que não precisasse mais pagar aquela dívida, que perdoasse a dívida, ou pelo menos esperasse um pouco. Mas o pai de André Luiz, firme, rígido, disse que não, que ele precisava pagar, que precisava ter aquele pagamento em dia. Não queria saber. E o André Luiz colocou pilha no pai dele, falou, é isso mesmo, pai, ele precisa nos pagar, ele tem que pagar, ele está nos devendo, tem que pagar e tem que pagar em dia. Ele fez o compromisso, tem que pagar. A mãe de André Luiz falava, não, gente, releva, perdoa essa dívida, a gente não precisa, ele está doente, eles não conseguem ter recursos. Mas o pai de André Luiz e o André Luiz firmes, cobrando, e cobrando, e cobrando, até que ele veio de tanta dor, de tanto sofrimento em não conseguir pagar as dívidas, veio a desencarnar. E os filhos, a família passou fome, passou sofrimento, e eles continuaram cobrando, após o desencarne daquele rapaz, continuaram cobrando. Então, esse foi o contexto. Então, André Luiz, depois de anos, muitos anos, reencontra aquele conhecido que passou por aquela situação que foi rigidamente cobrado. Ele encontra, fica sem graça. E, resumindo, vai lá e pede desculpas. Desculpas. E é interessante que o André Luiz narra que, após o pedido de desculpa ser aceito, ele sentiu uma parte escura, que estava escura no coração dele, se acender. Um cantinho escuro do coração dele se acendeu. Se acendeu. Então, ali, André Luiz matou a fome de uma multidão. Aquilo era uma multidão interna. Aquilo era o passado do André Luiz pedindo atenção para ele. Quantos e quantos passados nós temos nos pedindo atenção, nos convidando à reflexão, nos convidando ao perdão, nos convidando à ação. Quantos cantinhos escuros nós temos em nosso coração, que estão precisando dessa luz do perdão, dessa luz do agir no Evangelho.
Então, essa é a multidão que cada um de nós temos, que é a multidão do nosso passado, nos convidando à ação, nos convidando ao refazimento, à reparação. E temos sim, todos temos. Todos temos. Senão, não estaríamos aqui. Ou então, se alguém aí não tiver, porque é um missionário, levanta a mão, que a gente tem muito a aprender com a pessoa aí. E aí, dá umas dicas para nós, porque, sim, nós somos devedores. Então, entender isso já é um caminho. Entender isso já é um caminho. O próprio Allan Kardec diz isso, né? O que é um hospital, o que é uma escola, e quem vai para o hospital, quem vai para a escola, né? Então, essa é a nossa multidão. E o que nós temos para alimentar essa multidão? O que nós temos? Independente, gente, aí vem a outra lição, que independente do recurso, independente do que nós temos, Jesus nos deu uma fórmula da multiplicação. Jesus deu uma fórmula. Qual é a fórmula? Jesus recebeu os pouquíssimos recursos, olhou para o alto, abençoou e multiplicou. Gente, isso é uma fórmula. Jesus está mostrando uma prática. É recolher os recursos, por menores que sejam, olhar para o alto, agradecer e multiplicar. Recurso, olhar para o alto, agradecer, multiplicar. Não é por acaso que está dessa forma no Evangelho. Lembra que eu comentei das pérolas, das simbologias que contém o Evangelho, a Bíblia, né, o Velho Testamento também, com certeza? É aí que está. São nesses entendimentos. E ali Jesus está trazendo o entendimento, juntar os recursos que se tem, olhar para o alto, abençoar e multiplicar. Por que abençoar? Abençoar é agradecer. Obrigado por esses recursos, por menor que eles sejam. Nós temos que fazer isso em nossa vida. A própria Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela diz que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser maduro, a gratidão é um dos mais relevantes. A gratidão é um dos mais relevantes dos sentimentos de um ser maduro. Então, por mais que nós não sejamos maduros, eu não sou, espiritualmente falando, nós podemos começar a agir como um ser maduro, porque assim a gente desencadeia uma maturidade. Então, vamos nós pegar os recursos que nós temos, sejam recursos externos, sejam recursos internos, que são as virtudes, os sentimentos, os nossos relacionamentos familiares, recolher esses recursos, olhar para o alto e abençoá-los, que assim eles serão multiplicados diante da necessidade real, tá? Diante da necessidade. Não quero ninguém vendo assim, não, beleza, eu vou pegar aqui então o jogo da Mega Sena que eu joguei. Oh, meu Deus, obrigado. Não é assim não, né? Porque é um trabalho aí com a necessidade real do espírito, a fome do espírito, a fome que a multidão, ou seja, as pendências precisam ser solucionadas, nós precisamos agir, né? E é interessante que Jesus não reclamou. Não consta no Evangelho que Jesus reclamou. Jesus não duvidou. Ele confiou. Ele confiou ao alto os recursos. Ele confiou. E quantas vezes nós reclamamos, hein, meus irmãos? Quantas vezes reclamamos da falta de recursos, dos recursos, ou da inexistência deles? E quando eu falo recurso, eu estou falando de tudo na vida, tá, gente? Tudo que vocês imaginarem, tanto externo quanto interno. Quantas vezes reclamamos? Quantas vezes duvidamos? Beber uma água. E aí, tem alguma pergunta, pessoal? Tá dando para acompanhar?
Alguém tem algum comentário, alguma contribuição? Ô, Lucas, e a gente tem o velho hábito, né, de querer as coisas no tempo da gente, né, de não aguardar. Às vezes você está num processo aí de maturidade e tudo, e você já quer estar lá na frente, já maduro, e esquece do processo, né, que a gente tem que viver, passar por ele, né, essa metamorfose aí que a gente tem que viver, íntima, né, de acordo com as oportunidades que vêm. É verdade, Marli. Quantas vezes a gente não respeita o processo, né? É a mesma coisa, a gente quer pegar uma semente e quer que dela saia frutos. A gente não consegue, a gente não tem a, a maturidade de esperar o processo, de entender que o processo não só exige tempo, mas exige esforço. Eu preciso pegar a semente, preciso cavar, cuidar da terra, plantar, cuidar da semente na terra, cuidar do brotinho que vai nascer, cuidar daquela plantinha até ela chegar no momento de dar frutos. Às vezes tirar as ervas daninhas que atrapalham o crescimento daquele fruto, daquela plantinha no início. Nós estamos nesse momento de plantinha pequena. E quantas ervas daninhas existem em nosso jardim, nos atrapalhando em nosso crescimento? Então, nós precisamos retirar essas ervas daninhas, que são a falta de confiança, a falta do perdão, as desavenças, a tristeza. E, gente, ficar triste é natural, tá? É natural e às vezes até saudável, mas o problema é a permanência. Ficar com raiva é bom, é natural. O problema é a permanência, é o que você faz com aquela raiva, é o que você faz com aquela tristeza. Nós temos uma passagem que diz irai-vos, ou seja, fica com raiva, mas não pequeis. Não tem problema ficar com raiva, mas não peca, cara. Não peca, né? Então, Marli, exatamente, exatamente. Temos que respeitar o processo. O processo exige tempo. O processo exige esforço contínuo. E nem que seja um pouco de esforço, igual diz no Livro dos Espíritos, que é o que a gente precisa. Eles falam que às vezes um pouquíssimo esforço já ajuda a gente a vencer as nossas más inclinações. Ou seja, a gente não tem nem um pouco de esforço. Por que eu estou falando isso aqui, Cleide? Em breve, eu já passo a palavra para você, tá? Por que eu estou falando aqui, meus irmãos, dessa passagem? Porque Jesus pede pequenos recursos. Ele não pede que a gente dê o banquete para ele alimentar já a multidão, não. Ele não pede, ele pede o que a gente tem. Então a gente não está entregando nem o pouco que a gente tem. A gente não entrega, meus irmãos. O livro dos Espíritos fala que um pouco de esforço já nos faz vencer as más inclinações. E a gente não está vencendo é porque a gente não está fazendo nem um pouco de esforço. Então, mais uma vez, eu pergunto: quais recursos você tem, por menores que sejam? Entrega para Jesus. Entrega para Jesus, que ele multiplica. Cleide. Ei, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa noite Cleide. a todos. Eu queria só complementar isso aí da questão do processo, sabe? Muitas vezes a gente não sabe, Lucas, não tem o conhecimento, e aí fala que a gente não tem recurso, né? Todos nós temos recursos, o problema é saber como que se dá esse processo. Então é aquele momento de parar um pouquinho e entender como se dá o processo. E aí, entendendo um pouco, é buscando aí na palavra, né, como eu lembrei do óculo da viúva, e entender que um pouco que você tem, ela deu tudo que ela tinha, porque ela viu a necessidade disso e talvez tinha a sabedoria também já, né, do sofrimento e tudo, senão aqui eu vou encontrar tudo que eu preciso. Então ela deu tudo que ela precisava, mas muitas vezes a gente não entende o processo. Aí vem pela dor para compreender esse processo, e muitas vezes a gente não precisa da dor. Eu uma vez, num encontro, num estudo na fraternidade, eu escutei uma pessoa falando assim: "Se você tudo que você for fazer, você fala para você assim, isso agrada a Jesus?" Se você pensar e já tiver essa resposta, tá certo, pode ir, que vai encontrar, né. Então assim,
O filme Nosso Lar, esse 2, ele traz essa mensagem, né, Os Mensageiros, traz essa mensagem de tudo isso que você está falando. Quem não assistiu, assista. É muito interessante, né, a gente entender ali no que a gente está errando, o que que a gente pode ir para encontrar e poder ajudar, auxiliar o outro, né, mas primeiro a gente tem que se auxiliar, se Sim. perdoar, né, se compreender, fazer essa reforma íntima, e aí a gente vai ter um pouquinho para a gente dar para o outro. Você está dando muito, eu estou dando só um pouquinho, mas é isso que eu quis trazer aqui, tá bom? Perfeito, perfeito, exatamente, Cleide. É por isso que eu perguntei muitas vezes, e estou perguntando o que nós temos para oferecer. Cada um de nós, o que você tem para oferecer. Porque a gente não se questiona, né, Cleide? A gente não percebe os recursos que a gente tem, porque a gente não olha. E às vezes a gente não entende que aquilo que a gente tem é um recurso valioso. Às vezes a Hoje gente não entende que a nossa presença na casa de alguém, a nossa presença na vida de alguém, a minha escuta, a minha atenção, por menor que ela seja, faz a diferença. Então, às vezes, até os recursos que a gente tem, a gente não entende o valor enorme que eles têm, né? é isso que eu queria falar também, que eu me esqueci, me perdi um pouco. Tem um psicólogo chamado Léo Fraime, e ele tem defendido muita questão. Eu sou professora, né, e aí eu tenho acompanhado ele sobre a questão da tela, que tem muito atrapalhado na vida das crianças, e ele faz uma defesa, mas o que eu achei mais interessante fala sobre a autonomia, e tem a ver um pouco quando ele falou sobre processo, e num dos processos, ele colocou a questão da gratidão. A gente tem recursos infinitos. Se a gente aí ele dá uma tarefa, tipo, você tirar 3 coisas para agradecer diariamente. "Ah, mas eu não sei o que", qualquer coisa que você, às vezes, não pensa que são esses recursos, por exemplo, eu agradeço porque eu tenho olhos de ver, eu agradeço porque eu estou conseguindo falar, eu agradeço porque eu estou conseguindo respirar e assim por diante. Tem muito o que agradecer, né. Então a gente começando pela gratidão e poder parar um pouquinho para poder auxiliar o outro, e isso já é um recurso enorme, né. Olha o que você tem feito, você estudou para estar trazendo isso para gente aqui hoje, Lucas, e eu sou muito grata a você, viu. Sim, sim. Eu agradeço, né, pela oportunidade também, agradeço pela participação e exatamente isso. Às vezes, o recurso que a gente tem é esse. E é engraçado que eu me questionei muito, Cleide, você abriu esse parêntese aí. Quando eu dou palestra desde os 18 anos, isso tem, né, vai fazer quase 10 anos aí de palestra. E no início chegou um momento da minha vida que eu questionei, eu falei, cara, o que que adianta eu falar, 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 e eu mesmo às vezes não faço, e eu vejo que as pessoas continuam nos mesmos padrões, né? Eu sou psicólogo também, isso me trouxe uma crise existencial muito grande, até que eu entendi que esse é o que eu tenho para entregar. Eu tenho esta habilidade, eu gosto de ter esse momento com vocês, de conversa, de reflexão. Me faz bem estar aqui, me faz bem estar com vocês aqui. Por mais que eu não esteja vendo a carinha de vocês, eu estou batendo esse papo aqui, estou conversando, me faz feliz. Então, e às vezes não precisa de ser com o público. Às vezes, o pequeno que eu posso fazer é no meu dia a dia. É um sorriso para uma pessoa, é um abraço, é uma pergunta, é uma fala, é uma escuta, é uma visita. Às vezes o pouco, né? Eu me recordo aí de uma passagem, se eu não me engano, eu não vou saber referência, vocês me desculpem, mas eu lembro que foi, se eu não me engano, um livro de Emmanuel, que ele fala sobre havia no meio de uma comunidade, uma floresta, um lugar muito isolado, uma cabana que vivia uma mãe com seu filho recém-nascido. Uma mãe com seu filho recém-nascido. E naquele momento ali era uma noite com a lua magnífica no céu, e a lua iluminava todo o local, o campo rural ali que estavam, e a lua realmente majestosa no céu.
E a mãe estava dentro de casa, não havia energia elétrica, então ela amamentava o seu filho à luz de uma vela. À luz de uma vela. E aí a reflexão é, o que é maior a nível de valor naquele momento? A lua no céu, a luz da lua ou a luz da vela? A luz da lua ou a luz da vela? Naquele momento, o valor da luz da vela, o valor da luz da vela era maior do que a lua magnífica, majestosa. Por quê? Porque ela estava, na sua pouca luminosidade, comparada à lua, ela estava iluminando aquele momento sagrado da amamentação. Então, a reflexão me marcou muito isso. Por quê? Porque às vezes a gente fica tentando ser lua, quando na verdade a gente pode ser uma pequena vela, mas uma pequena vela que está iluminando de forma pequena, mas valorosa, mas com sentido, com significado, com propósito. E aí eu entendi a grandeza da vela. Para que ficar tentando? Ou o pirilampo, né? Eu entendi que o que importa são as entregas, os propósitos das nossas ações. Então, voltando ao tema, o que importa é a entrega dos recursos, por menor que eles sejam. Gente, comparado a mais de 5 mil pessoas, o que é 5 pães e 2 peixes? Vocês têm ideia? É nada, é migalha. Mas ali estava a fonte do abastecimento de todos. Então, o que falta é entrega. E, às vezes, da nossa pequena luz, pode-se ser feito também um sol. A proporção que pode ser tomada é um sol. De uma pequena luz. Assim como de uma migalha fez-se um banquete para milhares de pessoas. Percebe? E às vezes a gente fica tentando buscar missão. Nossa, qual que é a minha missão? Qual que é o propósito da minha vida? A gente fica buscando lá fora, aquela coisa grandiosa, sendo que não é isso. Não precisamos buscar algo grandioso, sendo que o pequeno tem valor ali, que a gente pode fazer de pouco tem valor. A pequena vela que ilumina a mãe amamentando o seu filho tem valor. Pode não ter valor para uma pessoa que mora na cidade, mas para a mãe tem. Então, é entender o valor do seu recurso e entregá-lo. Entregá-lo. Jesus só pede isso, meus irmãos. Jesus nos pede isso. Essa é a lição. E é interessante que a nossa parte, ele pede para que a gente faça. Ele não faz por nós. Eu tenho 2 exemplos aí de passagem. Lá na ressurreição de Lázaro, quando Lázaro morreu, que foi aquele evento, aquela tristeza, Jesus chorou. Está escrito no Evangelho, Jesus chorou, ponto. Jesus chorou com a morte de Lázaro, de tristeza. E aí, né, aconteceu. Jesus foi até lá o sepulcro, e a multidão o acompanhava. E o que Jesus fez? Olha que interessante essa reflexão. Jesus disse, tirem a pedra, porque naquele momento, né, tampavam o sepulcro com a pedra, uma grande rocha. Então, Jesus disse, tirem a pedra. Depois Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro aparece, aquela comoção, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus aponta para Lázaro e diz, tirem as faixas, né? Porque o Lázaro estava todo enfaixado, que era uma forma ali de lidar com os mortos naquela época. Então, ó, gente, 3 ordens que Jesus deu naquele momento. Tirem a pedra, Lázaro vem para fora e tirem as faixas. E aí eu tenho 3 perguntas. Jesus daria conta de tirar a pedra também? Sim. Jesus deu conta de ressuscitar Lázaro? Sim. Jesus daria conta de tirar as faixas? Sim.
Nós daríamos conta de tirar a pedra? Sim. Nós daríamos conta de tirar as faixas? Sim. Mas nós daríamos conta de ressuscitar Lázaro? Não daria conta. Não daríamos conta. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Jesus só pediu aquilo que a gente dava conta. Jesus não pediu para a gente ressuscitar Lázaro. Jesus não falou assim, ressuscitem Lázaro. Não pediu. Jesus pediu, tirem a pedra, porque a gente dava conta. Tirem as faixas, porque a gente dava conta. Ele não pediu, ressuscitem Lázaro. Ele disse, Lázaro vem para fora. Então, meus irmãos, o que cabe a Deus, Deus fará. Confia. Confia na providência divina. Que o que nos é solicitado é aquilo que nos é possível fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Jesus pede. Aquilo que nós podemos fazer, a espiritualidade pede. Aquilo que nós não conseguimos fazer, não é pedido, não é solicitado. A própria espiritualidade se encarrega de fazer. Quer outro exemplo? Essa própria passagem que a gente está comentando, né, da multiplicação de pães. Jesus pediu os discípulos para multiplicar os pães? Jesus pediu os pães. E aí, detalhe que eu não comentei. Jesus multiplicou e entregou para os discípulos e falou, dai-lhes vós de comer. Ou seja, entreguem os pães. Por quê? Porque era o que os discípulos conseguiam. Mas eles não conseguiriam multiplicar os pães. Então, Jesus não pediu, discípulos, multipliquem os pães. Não. Ele falou, entreguem os pães. Mas a multiplicação ele fez. A ressurreição de Lázaro, ele fez. Então, a espiritualidade não espera de nós aquilo que a gente não consegue. É como a própria Lenita Ramos disse aí no chat, não há carga pesada para ombros fracos, exatamente. Não vai colocar uma carga que você não vai conseguir suportar. Se você está sendo solicitado para algo, se a vida está te convidando a enfrentar algum tipo de situação, é porque você consegue. É porque você é capaz de fazer. Porque aquilo que você não é capaz de fazer, a espiritualidade se encarrega de fazer. Essa é a lição. Olha as pérolas do Evangelho, meus irmãos. Olha as pérolas. Olha quanta sabedoria, quanta lição, quanta simbologia implícita nas palavras que precisamos aprender a extrair. Então, que sejamos nós multiplicadores. Jesus nos convida à ação, em todos os sentidos. Naquilo que nos é proposto, naquilo que nós conseguimos, naquilo que a vida nos convida. E é interessante que Jesus, antes de alimentar, antes de multiplicar os pães para alimentar, ele curou. Ele curou. Então, curem. Cuidem de si, curem a si próprios. Cuidem de si, cuidem da saúde, multipliquem a saúde para que possa transbordar em seguida. Que sejamos nós multiplicadores. Multiplicadores. E se pudermos aqui deixar uma lição, que seja essa. Entrega para Jesus o recurso que você tem, meu irmão. Ah, mas me falta fé, me falta esperança, me falta ânimo, me falta alegria. Entrega para Jesus. Ele vai fazer a multiplicação dos seus recursos. Entrega. O que nos falta é essa entrega. O que nos falta é nos colocar em movimento, de acordo com o Evangelho. Porque a partir do momento que a gente se coloca no caminho do Evangelho, no caminho do bem, os milagres acontecem. Então eu
finalizo aqui pedindo que Deus, que Jesus, faça um milagre na vida de cada um de nós, que multiplique os nossos recursos, que multiplique as nossas possibilidades de ação no bem, na luz, que toque o coração de cada um, para que sejamos nós multiplicadores. Que assim seja. Deus abençoe, meu amigo. Nossa gratidão. Pessoal, muito obrigado, viu, pela oportunidade e até a próxima, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau.